Eu morei da minha idade que eu nasci até a idade de 16 anos no Riacho das Pedras 1. E aí, quando eu cresci lá na casa dos meus pais, a gente... Eram as coisas muito difíceis, assim, da gente... De hoje a gente entender que era uma coisa muito importante, que hoje tem muitas coisas boas, mas na minha infância eu acharia mais engraçado do que o dia de hoje. Né? Porque a gente tinha aquela privilégio de brincar, ter as amizades com os mesmos pessoas da família. E a gente tinha aquela brincadeira saudável. A gente brincava de bonequinha. Brincava, as bonecas de hoje, todas as bonecas caríssimas, né? Os pais já dão as bonecas bonitas, as filhas. E nossos brinquedos eram boneca fazer as bonecas de sabugo, fazer os vestidos e vestia o sabugo. Aquilo ali era uma boneca para a gente brincar. Uma linda boneca. Aí a gente fazia também, apanhava aqueles búzios que tinha no rio, né? A gente brincava para dizer que era as ovelhas, os carneirinhos, os bezerrinhos, os carneirinhos pequenininhos. Aí tinha uns pés de pereira, que eles soltam uma baja, e essa baja parece com uma patinha. A gente juntava aquelas patinhas para dizer que a gente tinha muito patinha. Aí o nosso brinquedo era isso. E o rádio, Maria? Traz ali. Não, o rádio, como é que E aí a gente mora eu morava no Riacho, né? E a gente tinha aquela satisfação. Era uma brincadeira maravilhosa, tudo era maravilhoso para a gente brincar. Aí a gente tinha muita vontade, quando nós pegássemos essas bonecas, tinha vontade de possuir um guarda-chuva para nós andar na estrada, passeando, dizendo que a gente ia para a missa. E nós pegávamos nosso guarda-chuva, sabe o que era? Folha de mamona. Era nosso guarda-chuva. O nosso guarda-chuva era folha de mamona. E a minha mãe mandava sempre a gente ir lá na comadre Zoé, comprar banana lá, né? E nessa época, meu pai tinha condições de comprar rádio, mas ele não ligava de comprar. Aí minha mãe mandava a gente ir lá para a comadre Zoé. Chegava lá, eu ficava olhando lá para a mesa que tinha o rádio. E eu pensava assim, que o papai comprasse um rádio desse para nós. Aí o que é que eu fazia quando eu chegava em casa, né? A ansiedade era tão grande porque eu via aquele rádio tocar e eu não tinha um rádio, né? A gente não tinha rádio lá em casa. Aí eu ganhava o terreiro, arranjava aquele pedaço de tábua assim, quadradinho. Aí eu ia montar esse rádio. Aí ia juntar aquelas tampinhas de pasta. E a gente pegava as tampinhas de pasta e pregava, que eram os botões do rádio, né? E pregava com cera de abelha, de jandaíra. Aí o fio da energia, que a gente fazia? Eu pegava um cordão de rede, colocava na tábua e pregava na parede. O rádio não tocava, o que é que nós fazíamos? Aí nós dando a tocar, cantando para dizer que era o rádio que estava tocando, né? E dançando. Aquilo ali era um rádio de verdade para nós. Agora tem essa inocência, não tem não? Antes tinha. Para mim era um rádio de verdade mesmo. Mesmo ele não tocando, mas nós cantava para dizer que era o rádio que tocava. Dona Maria. Eu tenho essa história guardada no meu caderno, viu? Músicas que você cantava nessa época de infância, de criança com as suas irmãs. A música, você lembra de alguma música que você cantava? Música, nós cantava aquela que dizia assim. Cirandinha. A ciranda, cirandinha, vamos todos cirandar. Vamos dar a meia volta, volta e meia quero dar. A gente cantava essa música, né? Aquilo ali era coisa de verdade. Hoje a gente não vê mais isso, as crianças, né? Nós éramos 14 irmãos. 4 mulheres e o resto era homem.
Pois é, aí a gente sei que a gente ia. Minha mãe mandava a gente pegar água no rio. Nós pequenininhas, a gente levava aquela cabaça e ia pegar água. E a gente às vezes se empaiava lá na cacimba de esgotar aquela água, para aquela água limpar, para a gente poder encher as cabaças, para trazer a água para a gente, né? E às vezes a minha mãe, quando nós chegávamos, ela já estava com o cipózinho para dar para dar pé em nós. Essa que corria que só faltava perder as esporas mesmo. Agora eu não corria não, ó. Embora que o cipózinho doísse nos coros, mas eu não corria, nem eu corria, nem nunca respondia a minha mãe. Apanhava bem caladinha. Ela dava uma cipósadinha, nós passávamos uns dias, aí ia pegar água de novo, fazia a mesma arrumação. Às vezes dizia assim, mas Marlene, vamos embora, mulher. Nós estamos custando chegar lá, a mamãe aceitar nós. Nós vamos já. Era desse jeito. Aí um dia eu vinha com ela, né? Nós brincando no caminho, ela foi, deu um empurrão, a cabaça quebrou só os carros. E a mamãe, cadê a água, Maria? Mamãe, a Marlene deu um empurrão, a cabaça caiu no chão e se quebrou. As nossas brincadeiras, tudo era assim. Era muito quieta mesmo. Dona Maria, a Dona Maria estudou? Como é que era a escola? A nossa escola, quando a gente cresceu, era uns 8 aninhos já de idade. Aí tinha uma moça que era irmã da Zoé, e essa moça ensinava, né, um bocado de criança. A gente ia lá da casa dos meus pais, lá pro final Chico Raquel. A escola era lá, a gente ia de pés e voltava de pés. A gente saía 1h, voltava às 4h da tarde. E tinha mais uma coisa. Hoje as crianças estudam, tem o livro, tem o caderno, tem a caneta, tem o lápis, tem a merenda, tem o carro para trazer para a aula, né? Transporte. E tem muitos deles que não ligam estudar. E nós ia de pés, pego da meio-dia para a aula. E a gente não achava dificuldade. E os pais da gente eram quem comprava o caderno, o lápis, a carta de ABC, a tabuada e o livro. Ai de nós se nós fizéssemos menos um riscozinho no caderno ou no livro. Aquele caderno, ninguém tinha direito de rasgar uma folha. Aquele caderno era para ter o total de dia de aula sem a gente poder gastar nenhuma folhinha. Né? Hoje a gente vê os meninos estudando nos livros bem alto, estrói a metade, joga no mato, né? E de primeiro não era assim. E a senhora fez até que... Eu fiz até a 4ª série só. Eu estudei até aquele livro Nordeste. Aí pronto, eu não estudei mais. Aí cheguei à minha idade, 16 anos, aí inventei de me casar. E aí depois que eu me casei, foi só criar os filhos, trabalhar. Já faz 49 anos que eu moro aqui nessa localidade, né? A senhora trabalhava o quê? Só em casa mesmo, fazendo as coisas da minha mãe. Ajudava ela, a gente botava água, eu ia lavar roupa no rio, cansei de ir lavar a roupa dela. Quando eu chegava, estendia a roupa, e aí ia cuidar da casa, varrer a casa. Nesse tempo as coisas eram muito difíceis, muito diferentes de hoje, né? Aí eu muito ativa, eu varria a casa, lavava a louça, ajeitava a casa bem ajeitadinha. Meu Deus, o que é que eu vou fazer aqui nessa casa para ficar um pouco cheirosa? Aí eu saía, era na época do inverno, eu saía assim nas plantas, né, do mato, nas árvores. Aí tirava aqueles molhos de flor, de pau branco, que ela é cheirosa. Aquelas flores que fossem cheirosas, eu trazia aqueles molhos de flor e saía botando nos cantos da parede, que era para a casa ficar cheirosa. Acredito que eu fazia isso? Cansei de fazer isso. Aquilo para mim era a coisa mais linda que eu estava fazendo na minha vida. Aquelas flores para a gente sentir o cheiro dentro de casa. E aí foi o tempo que eu cheguei à minha idade de 16 anos, aí me casei e vim morar aqui. E ainda hoje eu estou aqui. Aí tive a minha família todinha, criei, graças a Deus, tive 11 filhos, são 7 homens e 4 mulheres, né? O mais velho é o Francisco Antônio, aí tem a Selma, tem o José Filho, aí tem o Cláudio, tem o Edilberto, tem
o Cláudio, o Edilberto, tem o Célio, o César, o Sérgio, que são os homens, né? Aí tem a Ana Clelma, a Adriana e a Cida. E assim a gente vem, vem vindo a vida da gente, levando assim com aquela alegria, porque meus filhos, graças a Deus, são uns filhos bons, minhas filhas, né? São uns filhos de benção. E hoje me acho, eles tudo são dono da casa deles, e eu fico levando a vida trabalhando. Sempre eu tenho um descansozinho de passear, né? Eu sei da história, porque assim, você tem três filhos que são professores, três são dois. E esse incentivo veio da senhora, esses seus filhos ser professores hoje? Foi porque eu tinha muita vontade de estudar bastante, né? Só que nesse tempo a minha mãe e meus pais, a gente estudava, mas ele não tinha aquele interesse para a gente estudar. Tanto fazia a gente ir como não ia, ele não incentivava para a gente estudar, né? Para eles aquilo ali não valia nada. Mas se eu tivesse tido um pai que tivesse me dado mais atividade, eu não querer me casar, eles falam, você não vai casar agora não, você vai estudar mais. Eu acho que eu poderia ter seguido a proposta dele, né? E assim, desde... Tem filha também, professora. Os filhos da senhora se interessaram assim, ou o incentivo para chegar da senhora? Eu incentivava para eles estudar. Quando eles trabalhavam, né? Eles trabalhavam, os meninos trabalhavam, quando era hora de ser o horário deles partir para ir para a aula, eles iam de bicicleta, ou de jumento, ou de pés mesmo, eles cansavam de ir. Eu nunca foi preciso eu incentivar eles para eles estudar, assim, quebrar a cabeça com eles. Olha, vocês têm que ir para a aula, né? Nunca. Eles tinham interesse deles mesmos. Eles nunca foram meninos que tinham dificuldade para não querer estudar. Eles tinham interesse deles mesmos. E eu tinha aquela maior satisfação, porque eles iam estudar, eu morava aqui, ficava trabalhando sozinha, lutando, e eles estudavam. E foi a maior satisfação da minha vida, porque eu nunca recebi reclamação das professoras. E assim, tem alguma história, assim, os filhos da senhora, alguma travessura que eles fizeram? Como? Uma história marcante dele, uma travessura muito grande. Não. Não. Uma linhagem, digamos assim, né? Não. Já foram assim teve a neta que nesse meu filme que eu tenho, ela gostava muito de vir pra cá e chegava aqui e dizia, vovó, me dê aquele caderno que a vovó escreveu aquela história, que eu acho tão linda aquela história da vovó. Eu falava, pois eu vou lhe dar, mas você não rasgue nem um farelinho da página do caderno e nem é pra você riscar o caderno. Não, vovó, não vou riscar não, eu quero só ler, que eu acho muito linda aquela história da vovó. Ela cansava de chegar aqui e ficava lendo a história. Aí depois ela me dava, eu pegava o caderno e guardava. E ficou guardado. Quando aconteceu, se Deus essas convites para os Correios, né, do Revelando os Brasis. Aí essa minha menina, a Cida, olhando lá os convites lá no birô, aí ela pegou um convitezinho e leu. Ela lembrou-se, né? Ah, você sabe que eu vou levar para a mamãe? Que ela tem uma história escrita no caderno dela, que eu acho que dá certo para ela. Aí ela trouxe lá para a mercantil, aí eu chegando na rua, ela disse, mamãe, vem cá. Aí eu fui. Mamãe, a mãe nem sabe, eu fui no Correio fazer um pagamento de energia, e lá eu olhando lá no birô, eu vi os convites, eu trouxe um para a mamãe ver. Acho que dá certo para a mamãe escrever aquela sua história. Aí eu falei, será, Cida, que dá certo? Ela dá. Eu só me lembrei da mamãe. Pois deixa eu ver, aí ela repassou para mim. Aí eu olhei, eu digo, como dá mesmo. Aí nesse convitezinho a gente colocava a história, né? E o seu endereço de residência, a sua idade, a localidade onde você morava, e telefone. A gente mandava todo o endereço, aí tinha que mandar pelo correio. É assim eu fiz. Quando eu coloquei no correio, no dia que eu fui botar no correio,
ela repassou o endereço errado na costa do envelope. Quando eu cheguei lá, o Cecílio, Maria, eu coloquei tua carta, mulher, e voltou. Eu digo, pelo amor de Deus, não diz a coisa dessa, não. Foi, com certeza. E agora? Pois me dá que eu vou já lá no mercantil de novo comprar outro envelope para mandar de volta. Aí deu certo, né? A gente levou, eu saí às pressas, correndo, cheguei lá, ele só fez botar lá no correio, e deu certo chegar lá. No dia 26 de junho, mandaram me chamar, né? Para que eu tinha sido escolhido pelos professores lá do Revelando os Brasis. No ano de 1952, eu nasci e, com o passar de tempo, tinha 9 anos de idade. Um dia, meu pai se arrumou-se para vir para uma missa na nossa cidade. Eu, ouvindo meu pai falar que vinha para a Rua de General Sampaio, eu pedi à minha mãe para vir também. Mas o meu pai. E ela deixou. Eu vim. Neste dia, foi as primeiras pessoas que eu conheci, foi 2 mulheres que faziam renda. O nome delas, Luísa Grande e Vicença. Estas 2 mulheres, uma era casada e a outra Vitalina. Estas pessoas eram bem pobrezinhas. As louças delas eram panela de barro, prato de barro, aguidá de barro, as xícaras de barro, pote de barro, a cuscuzeira de barro, a vasilha de tirar água. Era uma lata de óleo de pajeú que de primeiro tinha. Os vestes eram feitos de pano de saco de açúcar. Era para fazer os vestidos, camisa delas dormir. E enfim. As comidas eram feijão com tocinho, de cuscuz de milho, com tocinho de porco, ou gordura de cariri. Farinha de milho torrado e milho e farinha. Fazia a farinha de... Tudo isso era assim. Isso foi quando eu tinha 9 anos de idade, a primeira vez que eu andei na cidade de General Sampaio. Essa história, né? E essas senhoras que a senhora cita nas palavras que a senhora escreveu, elas são conhecidas? Elas eram conhecidas? Eram muito conhecidas. Morreram velhinha, morando no General Sampaio. A casa delas era ali, depois daquela rua que só puxa Chiquito. Na casa dela tinha um pé de cajueiro. Aí a gente chegava lá, a água delas era botada num pedaço de pote. A gente pegava aquela latra, porque não tinha banheiro, não tinha água encanada, nesse tempo tudo era só aquelas pobreza, né? E aí eu cheguei lá, ela falou assim, minha filha quer lavar os pés? Eu digo, quero. Ela foi pegar essa lata de pajeú, que era um óleo, antigamente tinha, que tinha umas neguinhas, que tinha umas tranças de um lado e outro. Me lembro até disso. Eu tinha 9 anos de idade, viu? Nesse tempo. E eu tenho essa história dela aqui. Há muito tempo que eu escrevi. Dona Maria, vivia guardada. A sua história de vida é muito bonita, né? Deu pra gente perceber que você tem histórias muito lindas. Eu conversando, queria saber a sua irmã, né? Ela contasse um pouco sobre você. Eu gostaria que a sua irmã falasse um pouco sobre você, né? Sou Marlene, lá de Alto das Pedras 2, sou agente de saúde há 23 anos. Minha irmã que é mais encostada de mim. Nossa história é muito boa, ela gosta muito dessas coisas. Eu sou dançarina, gosto muito de forró. Batido em embalo no mato, aí puxar
pegar uns pedaços de pau, botar um arame pronto, depois botar o berimbau, dançar, eu tocar e dançar mesmo. Meu negócio era dançar. E brincar muito com ela, prosar, não era muito unida. Quando ela casou, eu passei 3 dias chorando. Os pés do meu pai, vem buscar ela. Foi dor grande para me separar dela. Nós ia botar água junto, brincava junto. E o que eu quero dizer da minha irmã, ela tem uma história muito bonita, nasceu com essa memória de fazer essas histórias dela, né? Mas eu mesmo, eu digo para ela, só você mesmo, meu negócio é forró, mas nasci para dançar, ela caçar, ela tá nos matos, dançando sozinha, fazia a festa lá, ela ia para onde eu estava. Bora, Marlene, não, ela chamava Belena. Belena, bora plantar rapadura. Isso, bora, quando a mãe nasceu os pés de rapadura bem grandona. Cortar os pés assim, bem de noite, as galinhas tinham esse tudinho. Fazia o roçado e pedaço de rapadura. Você, o tanto que nós era inocente. Nosso tempo, viu? Ela casou primeiro que eu, fiquei só, sofrendo. Separação de rio com ela. Mas logo, mas ela casou muito nova. Eu já contei outra você, já, mas nossa história era assim. Meus peitos não estavam crescendo. Ali pro mato, mas nós fez sutiã de saco, não dentro. Aí tu ficava moça. Tu passei eu no forró dançando. E ela, minhas histórias assim, eu toda ida fui mais danada que ela. Ela botava um foguete e caía fora. Só deixava pra eu vencer as coisas, eu vencia mesmo. Tudo que eu entrei, eu saía. Eu não ficava. Dos peitos do animal. Aí meus irmãos também, tudo era tudo bonito. A minha história que eu tenho pra dizer só essa. Aí depois que ela ficou adulta, casou e morar com os filhos dela, que foi criar família, muito trabalhadeira, morava aqui, fazia queijos, tamanho não sei o quê. Eu não gosto de trabalhar não, vou mentir. Meu pai caçava, eu mandava o trabalho, me escondia. Levava pego, só não sei o quê, eu não trabalhava não. Até hoje eu não gosto de trabalhar, gosto muito de mandar e dançar e andar e brincar. Minha história é essa. Ela tem as histórias bonitas, mas minhas histórias só de forró mesmo. Eu gosto muito de dançar. E assim, os filhos, agora vamos pedir para os filhos, já que estão aqui, para descreverem a Dona Maria como mãe, como amiga. Outra coisa muito interessante que a gente fazia, né? Minha mãe tinha um aratórizinho que ela botava em santinho, né? E muitas vezes ela ia para a cidade da Tejuçuoca, e aí você ficava prestando atenção que ela guardava aquelas moedinhas do tempo do réis, 2.000 réis, que aquele dinheiro já estava decidido que não dava para comprar mais nada. Ela estava lá na santinha, né? Quando foi um dia, eu disse assim, Belena, nós chamávamos ela Belena. Belena, a minha mãe só veio botando moedinha ali naquele santinho dela. Vamos tirar pelo menos umas 3 moedinhas daquela e vamos plantar, porque a mãe tem dinheiro e nós não tem. Nós vamos plantar essas moedas que nós vamos ter dinheiro. Os pés de dinheiro. Aí tiramos as 3 moedas. Ela saiu com uma ponta de pau, carro nos buracos, né? No aceiro do caminho, assim, e eu plantando as moedas. Todo dia nós ia lá olhar se essas moedas nasciam, e nada dessas moedas nasciam. Nós nunca tínhamos dinheiro, né? Para saber se aqueles pés de dinheiro iam nascer para nós apanhar dinheiro. Olha como era a inocensidade de antigamente. Eu falava para ela, mas Marlene, por que esses pés de dinheiro... Belena, por que esses dinheiro não nascem mulher? Aí ela disse, não sei não, vamos arrancar, vamos plantar de outro jeito, vamos botar esses números para baixo, que pode ser. Pode ser que eles nasçam. E a gente fazia, né? Sei que nós pastoramos tanto nasce esses pés de dinheiro, que acho que hoje em dia ainda está enterrado lá, que nós esquecemos dos dinheiro, dos pés de dinheiro, nós vimos que não ia nascer mais, nós abandonamos. Aí foi o tempo que a gente foi esquecendo, fomos crescendo mais um pouco e fiquemos por isso mesmo. As nossas brincadeiras eram desse jeito.